20 anos, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje, que tem, claro, o PIB brasileiro que cresceu no terceiro trimestre deste ano de forma surpreendente, acima das expectativas. Obviamente que alguém vai dizer que não é surpreendente, porque uma série de medidas estava sendo tomada justamente para melhorar o PIB, mas esse 0,6% de crescimento registrado hoje pelo IBGE, na divulgação logo de manhã, chama atenção por vários aspectos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Primeiramente porque é um efeito de fazer o trabalho de casa. O Brasil ainda sofre, como o mundo todo, dadas as adversidades externas, a guerra comercial, ou seja, foi fazendo a lição de casa, como reforma da Previdência, a lei da liberdade econômica, melhorando o ambiente para empreender, que a gente melhorou as questões brasileiras e, claro, isso está sendo refletido no PIB do terceiro trimestre. E temos, sim, o risco extremamente positivo de ter um PIB ainda maior no quarto trimestre do ano, porque o consumo das famílias, o investimento privado cresceu bastante. A gente vai falar também do dólar, que chegou a 4,18 hoje na mínima, fechou acho que em queda também, mas um pouquinho menor. E a bolsa que estava crescendo durante a manhã, impulsionada pelo PIB, mais fatores externos. Leia-se a guerra comercial e novas declarações do presidente Donald Trump em relação justamente à guerra comercial com a China, puxaram os mercados do mundo inteiro para baixo e o Ibovespa também sentiu o baque. Tudo isso no cenário econômico de hoje, que já está no ar. Seja bem-vindo uma vez mais ao Cenário Econômico. Você pode participar da programação enviando seus comentários para nossas redes sociais, a TV Brasil. O Cenário Econômico está nas redes sociais da TV Brasil, no canal da TV Brasil no YouTube, na página da TV Brasil no Facebook e também no perfil da TV Brasil no Twitter. Por lá você pode enviar seus questionamentos. Quando não der para responder num dia, eu volto aquelas questões e respondo no dia seguinte. A gente vai continuando a ter essa conversa aqui entre mim, entre o Cenário Econômico e vocês que acompanham o programa de muito tempo. Aliás, a gente tem falado sobre a possibilidade de crescimento do PIB acima das expectativas, inclusive lá no primeiro semestre deste ano. Alguns analistas já mostravam que tinha assim, sinais de recuperação importantes. O resultado do segundo trimestre foi importante, porque justamente saiu de um recuo da economia. Detalhe é que o IBGE revisou, não é mais um recuo no primeiro trimestre. Para se ter uma ideia, eu tenho os dados aqui. No primeiro trimestre, os dados iniciais davam ali com um recuo de 0,2%. O IBGE fez uma revisão e disse que não cresceu absolutamente nada. Não caiu, não subiu, ficou estagnada a economia no primeiro trimestre. No segundo trimestre, o crescimento tinha sido de 0,4%, subiu para 0,5%. E agora, este 0,6% no terceiro trimestre. Vamos acompanhar os dados divulgados hoje pelo IBGE? Vamos lá? No terceiro trimestre, agora de 2019, o crescimento foi esse, de 0,6%. Se a gente fizer uma análise em relação ao terceiro trimestre de 2018, o crescimento foi ainda maior. Esse 0,6% é em relação ao segundo trimestre, que cresceu 0,5%. E agora, o terceiro trimestre, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o crescimento é maior ali, 1,2%. A boa notícia vem, mais uma boa notícia, que o acumulado do ano já é de 1%. O PIB, para se ter uma ideia, de 2018 foi de 1,3%. Agora, só em 3 trimestres desse ano, o crescimento acumulado foi de 1%. Aliás, o PIB foi revisado também do ano passado pelo IBGE com esse crescimento acima de 1,1%, foi para 1,3%. Nas revisões, eu falei do segundo trimestre, do primeiro trimestre que era de 0,2 foi para 0, ou seja, estagnado, não caiu, portanto, e do segundo trimestre de 0,4 para 0,5. Vamos entender exatamente quem puxou o PIB para cima? Tá lá, vamos dar uma olhadinha. A agropecuária cresceu 1,3%, o setor de serviços cresceu 0,4%, mas tem um detalhe no setor de serviços. Ele é mais de 70% da economia brasileira. E a indústria cresceu 0,8% de novo, se eu comparar justamente ao trimestre anterior. Vamos lá, porque a gente tem detalhes específicos agora, alguma coisa um pouco mais específica, mais detalhada em relação à indústria. Vamos lá, a próxima tela. O que cresceu foi justamente a indústria extrativa
extrativa, sobretudo da exploração de petróleo, que chegou a crescer 12%. O setor de construção também cresceu 1,3% e a construção civil. Eletricidade e saneamento cresceu 0,9%. A indústria de transformação, esta ainda sofre bastante, com uma queda de 1%. Detalhe é que a gente viu também investimentos crescendo nos dados do terceiro trimestre, o que pode sugerir uma recuperação muito em breve da economia da indústria de transformação. Vamos entender o setor de serviços, mais de 70% da economia, o peso dele é de mais de 70% da economia. Vamos lá. O setor de serviços financeiro cresceu 0,4%, o setor financeiro cresceu 1,2%, no comparativo com o último trimestre, mas é 1,3% se eu comparar, obviamente, com o trimestre do ano anterior, ou seja, de 2018, terceiro tri de 2018. Comércio, 1,1% agora, 2,4% em relação ao ano passado. Comunicação, 1,1% agora, 4,2% em relação ao ano passado. E o setor de serviços imobiliários cresceu 0,3%, mas tem um crescimento poupudo aí de quase 2%, 1,9% se eu comparar ao mesmo trimestre do ano passado, ao terceiro trimestre do ano passado. Em economia, quando a gente vê esses crescimentos conjuntos, tanto em relação ao período imediatamente anterior, que é o segundo trimestre no caso, e também em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mostra que o avanço é consistente da economia, porque você compara no longo prazo com o ano passado, mas compara exatamente com o trimestre anterior, ou seja, no ano nós estamos crescendo e estamos crescendo também em relação ao ano anterior, ou seja, é um avanço anual e um avanço dentro dos trimestres do próprio ano. Isso dá uma ideia da consistência desse crescimento, do PIB em expansão. Vamos seguir porque a gente tem outros números aqui que são muito importantes para sugerir crescimento futuro da economia. Vamos lá. Formação bruta de capital fixo, você que acompanha o cenário econômico sabe, é investimento em máquinas, sobretudo, um crescimento de 2%. Isso relativo ao mesmo trimestre do ano passado. Consumo das famílias, 0,8%. E olha que esse consumo das famílias não está nos dados, por exemplo, de outubro, novembro e dezembro, que nós teremos Black Friday, Dia das Crianças e Natal, quando o consumo é bem maior no final do ano. E despesas do governo, na verdade, não cresceram 0,4% não, ali é uma queda de 0,4%, o que demonstra claramente que o que está fazendo a economia sair-se bem, ou seja, avançar, é investimento privado e consumo das famílias. O governo brasileiro não está investindo muito, o governo brasileiro está gastando menos porque tem um problema fiscal gigantesco, a gente tem divulgado números aqui, o governo tinha um problema, a razão da reforma da Previdência é esta, é uma das razões principais do governo equalizar os gastos obrigatórios que ele tem muito pouco dinheiro para investir, sobra muito pouco dinheiro, mas está gastando cada vez menos. Esse gasto foi de queda, portanto, de 0,4%, o que demonstra justamente que o governo criou condições para o investimento privado acontecer. O setor privado é que está bancando esse investimento, ou seja, eu tenho que ter uma melhoria econômica. Aí vem o mérito que, dadas as adversidades externas que temos, e elas são muitas, a guerra comercial até recrudesceu hoje, daqui a pouco a gente vai falar disso. Nós temos situação da eleição argentina, que já tinha notícias do resultado muito provável que de fato aconteceu ainda no terceiro trimestre. O resultado foi de agora a pouco. Nós temos o Chile agora, que é um fenômeno mais novo, mas enfim, apesar dessas adversidades externas, as quais nós como brasileiros não temos muito poder para mexer, ou seja, o que nos sobra, o que nos resta é fazer o dever de casa. E esse dever de casa tem sido feito. Vamos lá. A reforma da Previdência estava para ser feita há pelo menos 2 décadas. Foi feito em 9 meses este ano. Criou-se o ambiente para se fazer reformas. E o importante nisso, que é o que o investidor olha, foi que houve um envolvimento muito importante, grande, entre governo, Congresso e sociedade. Todos esses 3 entes, se é que a gente pode falar assim, estão imbuídos da necessidade de reformar o Estado brasileiro. Ou seja, fez-se uma reforma agora, tem a Lei de Liberdade Econômica, a antiga medida provisória de liberdade econômica, é uma realidade, desburocratizou as relações entre Estado e cidadão, ou seja, facilitou-se a vida do empreendedor. Daí a gente vê nos resultados do PIB agora do terceiro trimestre. Vamos lá, só para um outro dado aqui que eu tenho, exportações, por exemplo, elas caíram 2,8%, resultado da guerra
comercial. A guerra comercial entre Estados Unidos e China está puxando a economia para baixo. As importações cresceram 2,9%, pode ser boa parte do investimento em máquinas, boa parte disso é importado. A construção continuou subindo nesse trimestre, depois de 20 trimestres consecutivos de queda. Construção civil, anote aí, é forte geradora de emprego, ou seja, tem capacidade de geração intensiva, consumidora intensiva de mão de obra, mas gera muito emprego e sim, as pessoas só investem em imóveis quando elas têm boa expectativa, porque o investimento de imóveis normalmente é no mínimo de 10 anos, ou seja, as pessoas imaginam que vão continuar empregadas, que vão ter renda para justamente conseguir pagar todo aquele investimento que foi feito. O consumo das famílias também cresceu, que representa 65% aí das despesas. A taxa de investimento chegou a 16,3%, a taxa de poupança 13,5%, ou seja, as notícias são, como se diria nos anos 70, alvissareiras, ou seja, são números positivos que a economia está crescendo justamente porque o Brasil assumiu a responsabilidade de fazer o dever de casa com as reformas da sociedade, compreender os gastos do governo e o governo entender que ele precisa intervir menos na economia e criar condições para o investimento acontecer. Claro que as notícias são boas, o desafio ainda maior, portanto, é só um começo de uma recuperação que precisa. Para a gente sair do atual estado em que estamos, a gente precisa de crescimento de longo prazo por muito tempo, ou seja, crescimento perene, ou seja, crescendo e por longo tempo. Longo tempo a economia sugere pelo menos uns 15, 20 anos. Senão a gente começa com esses altos e baixos tentando sobreviver aos solavancos da economia brasileira. Solavancos nunca mais, é exatamente o que nós esperamos. Bom, vamos seguir aqui, porque claro, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a informação do IBGE sobre o crescimento do PIB agora no terceiro trimestre. Ele inclusive publicou um tweet, o tweet é esse: o PIB cresce 0,6% no trimestre, segundo o IBGE, somado à menor taxa de juros da história de 5%, o crescimento do investimento 2,9% ao ano, entre outros números positivos da indústria, comércio e turismo, a certeza de que estamos no caminho certo. Esse foi o tweet do presidente Jair Bolsonaro. Bom, vamos a Brasília um pouco mais agora para falar justamente sobre a repercussão. A Mariana Jungmann está conosco na capital federal e tem detalhes dessa repercussão do PIB lá em Brasília. Mariana, boa noite, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Oi, Pioto, boa noite. Pois é, aqui no Congresso Nacional a repercussão veio com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele comemorou, considerou o resultado obviamente muito positivo, mas disse que o crescimento do PIB ainda está lento porque faltam ainda algumas reformas estruturais a serem feitas. Ele lamentou, por exemplo, que a reforma administrativa do setor público tenha ficado para ser realizada no ano que vem. Na opinião de Rodrigo Maia, o Estado brasileiro ainda está muito inchado. É preciso reformular as carreiras de Estado para que os funcionários públicos tenham carreiras mais longas e comecem essas carreiras ganhando menos. Segundo ele, esse tipo de reforma faz parte das reformas estruturais para que o crescimento do PIB justamente possa ser mais acelerado. Na opinião dele, o resultado foi positivo, mas com as reformas estruturais poderá andar ainda mais aceleradamente. Pioto, é com você. Muito obrigado, Mariana. É exatamente esse o espírito, a continuidade das reformas. E o Congresso falando de intensidade de reformas da mesma forma como o Executivo fez na campanha do presidente Jair Bolsonaro, então candidato, e agora com as políticas implementadas pelo ministro da Economia. É a lógica de continuar a reformar, ou seja, não é que parou tudo na reforma da Previdência ou na Lei da Liberdade Econômica. Vamos lá, eu tenho, só para recuperar aquela tela, vamos lá. Então, investimentos cresceu 2%, consumo das famílias 0,8% e sim, despesas do governo 0,4%, ou seja, tem um problema ali, sobretudo com relação às contas do governo. O governo está ainda endividado, está gastando mais do que arrecada. Vamos dar uma olhadinha no mercado financeiro, que até absorveu a boa notícia do PIB hoje, mas depois uma série de informações do mundo lá fora, ou seja, de informações internacionais com relação à guerra comercial,
puxou a bolsa para baixo, mas não foi exceção não, o mundo caiu. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Ibovespa teve até uma alta agora no final, pelo menos é um número que nós temos, ainda pode ter ajustes. A bolsa estava caindo agora há pouco, subiu agora, isso é uma surpresa, inclusive para mim, porque os números que eu tinha antes da gente começar o programa aqui era de queda. Mas tem uma leve alta neste momento de 0,03%, os ajustes ainda podem mudar. Vamos dar uma olhadinha nas ações que tiveram alta hoje. 0,28, a Vale de alta para o Itaú, a Vale caiu 1,71, Bradesco 0,58, Petrobras 0,34 de queda e a B3 com 0,69. Aliás, sobre as bolsas internacionais aqui, deixa eu até abrir aqui porque o detalhe vale muito a pena. Para se ter uma ideia no que aconteceu no mundo, e a gente teve ali uma queda importante, as bolsas internacionais caíram, por exemplo, Nova York e Nasdaq, as bolsas americanas, tivemos queda também em Londres, em Frankfurt. Olha, vamos lá. Nova York, nesse momento, tem uma leve queda aqui, uma queda não leve não, uma queda de 0,66%. Não, perdão, 1,01%, atualizou agora, 1,01%. A Nasdaq com 0,55%, deixa-me ver aqui, Frankfurt, alta de 0,19%, virou para alta agora há pouco, e deixa-me ver aqui, Londres tem queda, sim, 1,75%. Vamos dar uma olhadinha na cotação do dólar também. 0,19% de queda, chegou a 4,18 hoje na mínima, fechou com 4,20 os números que nós temos neste momento. Bom, vamos falar sobre um outro assunto. A Petrobras foi retirada de uma lista do Banco da Noruega que observa empresas para que o Fundo Soberano da Noruega faça ou não investimentos. A Petrobras tinha problemas com corrupção e foi colocada sob observação. Essa observação foi retirada. A Cláudia Boiunga está conosco no Rio e conta essa história para a gente. Cláudia, boa noite. Boa noite, Piotr. O Fundo Soberano da Noruega, o maior do mundo, sustentado com petrodólares, tirou a Petrobras de uma lista de empresas em observação para possíveis cortes de investimentos. Isso acontece depois que a estatal brasileira implementou uma série de medidas de combate à corrupção, além de ter fechado um acordo com autoridades dos Estados Unidos e do Brasil. Nesse acordo, ficou estabelecido que a Petrobras pagaria a multa de 853 milhões de dólares para encerrar o litígio judicial da Lava Jato. O Fundo Soberano da Noruega administra $1 trilhão e foi criado nos anos 90 para que o dinheiro da exploração de petróleo rendesse e pudesse ser usado nas aposentadorias das gerações futuras. O dinheiro também é usado para cobrir outras despesas estatais. Voltamos com você, Piotr. Muito obrigado, Cláudio. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais análise de PIB aqui no Cenário Econômico. Eu volto em instantes, hein? Vai ter roda de samba no verão da TV Brasil. Diogo Nogueira recebe o bamba Martinho da Vila. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. E a Tereza Cristina só no talento. Nasci no Estácio, fui educada na roda de bamba. Fui diplomada na escola de samba, sou independente. Samba na Gamboa, quinta, 10h30 da noite. Um simples gesto vem do coração. Esse é um trabalho de várias mãos. Ser solidário é multiplicação. Ser voluntário é dedicação. Se não souber por onde começar a fazer, essa canção quer te ajudar a entender.